Hoje eu quero passar essa parte em rosa aqui todinha, ó, que é a parte quando a gente tem um objeto aqui com mais um objeto na frase, né? Como é que se estrutura isso? Para tanto, vamos entrar no Bamen da cozinha. Tatsujingo, Mesaso, é isso aí, vamos mostrar pro Nihongo quem é que manda aqui, não é isso? Vamos nos tornar especialistas, topa? Vamos pegar, vamos encarar a coisa de frente e se tornar especialista no Nihongo. Hoje eu vou te mostrar aqui uma coisa muito legal, tá? Que vai dar um up assim no seu estudo e vai te fazer estudar com mais facilidade, certo? Eu já tinha mostrado a respeito do Bamen, né? Como um cenário onde você vai conseguir memorizar as palavras de uma forma muito mais lúdica, uma forma mais interessante, né, com contexto, em vez de ficar usando flashcards, usando listas, etc e tal. É uma coisa que tem múltiplas funções. Você já aprende o kanji, né, aprende a ler, já aprende o contexto, já aprende a palavra certa para a hora certa, a estrutura certa, tudo de uma vez, né? E antes de tudo, eu gostaria de dar eu gostaria de mostrar alguns dos comentários aqui, responder, né? Eu tenho recebido diversos comentários, tal, todos muito legais. Quero agradecer a todo mundo, que isso aí acaba animando a gente também, né? E eu gostaria de mostrar alguns dos últimos comentários. É claro que tem um nome assim da conta e às vezes não tem o nome da pessoa, né? Mas aqui o Jornal da Calistênica, né, escreveu didática muito boa. Eu agradeço, né? Arigatou gozaimasu. E inclusive ele tem participado bastante. Davi Oliveira Santos também, né? Melhor conteúdo do YouTube, Sensei, né? Falou certinho. Ensina de verdade as estruturas, Omedetou, né? Outro comentário aqui foi do Joei de Usagi. Desde que comecei a ver os vídeos, meu entendimento do japonês tem tido progresso incrível. Arigatou, sensei, né? E tem todos o Davi e Joei, muito obrigado então pelos comentários, né? Pode ter certeza que eu leio assim, presto muita atenção e fico já de olho no que eu posso te ajudar mais. A Silene também, aula maravilhosa, gostou aqui. A Área Nex, eu não sei se está certo, né? É a Área. Escreveu aqui, excelente, parabéns. Muito obrigado, Área, por ter escrito o comentário. A Ivanilda também escreveu em japonês. Arigatou gozaimasu. Então, muito obrigado. Tem outros comentários, tá, gente? Acabou que eu não coloquei todo mundo aqui para não ficar muito longo, né? Mas, enfim, muito obrigado a todo mundo que tem escrito, né? E dado um feedback, porque às vezes a gente fica sem saber se tá entendendo, se tá ficando interessante, tá compreendendo, né? Então, sem feedback, a gente fica meio perdido, às vezes, sem saber se continua, se ainda dá uma parada, se explica melhor determinado conteúdo, né? Então, é muito bom quando tem o feedback, então parece que entendeu e dá para progredir os vídeos, né? Porque quando não tem, às vezes a gente fica querendo ficar amassando mais um pouco naquilo ali, para ver se tá tendo alguma resposta, se alguém tá captando, né? Então, quero mostrar outra coisa interessante, ó, que você vai gostar de ver, que é o seguinte. Aqui, ó, eu separei o conteúdo, por exemplo, do nível 5 do japonês, pela ótica do Nihongorin. Então, até agora, a gente já viu esse bloco inteiro aqui, que é o caminho de atribuição, que eu chamo de caminho de atribuição, né? Onde vamos fazer frases como, isto é uma maçã, aqui é a sala de aula, o banheiro é aqui, eu sou Mário, eu sou brasileiro, ele também é estagiário, hoje é sábado. Ou seja, isso aqui é aquele grid vertical, né? Como fazer frases semelhantes a essas aqui, a gente já sabe, certo? A gente já vai... É só questão de prática, mas a gente já deu para ver como é que elas são feitas. Em seguida, a gente viu também no caminho aqui horizontal o início de formação de adjetivos, mas utilizando substantivos, entre aspas, adjetivos, né? Então, quando a gente começou a ver a partícula no, que vai gerar frases semelhantes a óculos do Mário, amigo do Mário, porta do carro, relógio do Canadá, estagiário da fábrica. Então, são estruturas com no. Então, eu tenho, por exemplo, um nome, no e um objeto, um nome no outro nome, assim, né? Lembrando que isso vai dar uma permutação 16 por 16 coisas. Então vai ficar uma estrutura mais ou menos assim, ó.
onde que eu vou ter frases, por exemplo, Nichiobi no asa, Yoru no sensei, Nihon no natsu. Então vão ser combinações aqui que vão dar 16 por 16 frases possíveis, assim, né? Estruturas de frase, que vão utilizar então substantivos relacionados a tempo, substantivos relacionados a seres ou indivíduos sujeitos da ação, substantivos de lugar e substantivos de objetos na frase, né? Então vai dar bastante opção, né, de permuta, né? E depois a gente começou a ver os adjetivos, mas pouco, né? Então essa parte aqui a gente passa batido. Então aqui, pessoal, que a gente vai ter essa estrutura maior aqui, ó. É uma estrutura maior. Vamos ver ainda não vimos, tá? Ainda não vimos. Se a gente ver tudo, praticamente já fecha o nível 5, certo? Hoje eu quero passar essa parte em rosa aqui todinha, ó. Que é a parte quando a gente tem um objeto aqui, com mais de um objeto na frase, né? Como é que se estrutura isso? Para tanto, vamos entrar no Bamen da cozinha, né? O Bamen é o cenário. Então, para a gente aprender vocabulário novo, em vez de você simplesmente ficar copiando daqui, dali, da internet, bota no papel, que dali ficando em qualquer lugar, fica às vezes tudo desencontrado, e fica difícil às vezes você utilizar aquilo com contexto, né? Aqui no caso com o Bamen, é como se a gente tivesse nascido, por exemplo, no país. A gente vai criar assim uma situação artificial em que virtualmente a gente está no país, né, da língua que a gente está estudando. Então você está lá na cozinha, por exemplo, da sua casa lá no Japão, você vai ver palavras, você vai ver verbos relacionados àquele cenário, ou Bamen. Bamen é aquele cenário, aquela situação. Se você está numa cozinha, você vai aprender palavras relacionadas à cozinha, como faca, garfo. Se você estiver na escola, são outros tipos de palavras que você vai aprender. E é assim na vida real. A gente aprende com o contexto. E não simplesmente fazendo uma lista ali no papel e ficando dentro de um quarto branco lendo aquela lista. A gente aprende no dia a dia, na vida ali, né? E de acordo com a situação que a gente vai montando o nosso repertório pessoal. Então, se a gente tem o Power Grid, que ele é uma ferramenta para a gente aprender a estrutura gramatical, porque a gente tem sim que aprender a gramática, porque senão você não vai saber nem o que é uma partícula. Aí isso aqui, como é que chama? Verbo? Como é que eu uso? Como é que eu falo? Quando você for ler, vai te dar um monte de complicação. Se você não sabe a gramática, para ler principalmente, você vai ter muito problema. Você vai ser praticamente um analfabeto. Então sim, gente, não tem como. Tem que aprender a gramática. Mas não se preocupe. O grid é uma ferramenta. Quando ele estiver na evolução completa dele, vai estar o resumo completo da gramática japonesa. Agora, para pegar o vocabulário, nós temos uma segunda ferramenta, que é o Bamen. É o Bamen que eu estou mostrando aqui para vocês. Inclusive, já tinha deixado para você acessar o link e pegar esse Bamen completo. E como é que usamos essa ferramenta, né? Em primeiro lugar, nós estamos no ambiente aqui, onde que tem diversas palavras, diversas coisas. Você tem que ser capaz de enumerar todas elas, falar, né? Geralmente ligar a essa tag, né? Esse tago, a palavra correta. Inicialmente a gente começa identificando apenas os substantivos. Depois a gente liga também os substantivos com os verbos, formando uma estrutura básica que eu chamo de musubitsuki, ou seja, conexão. Mas como assim? Olha, é bem tranquilo. Por exemplo, vou formar aqui uma conexão básica. Tatoeba, por exemplo, minasan, kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? O que é isto? Aí você vai me responder, sore wa mizu desu. Você vai me responder isso porque você já viu essa estrutura nas nossas aulas passadas. Então, tente ir respondendo comigo, certo? Kore wa nan desu ka? Sore wa ringo desu. Soshite, kore wa nan desu ka? Isso aqui é uma palavra nova, né? Isso aqui é knife, né? Sore wa knife desu. Kore wa nan desu ka? Sore wa suika desu. Sore wa suika desu. Isso é uma suíca. Eu te pergunto isto o que é e você me responde que isso é tal coisa,
né? Certo? Isso aqui ainda não é o Musubitsuki, mas nós estamos apenas aqui dentro da nossa cozinha artificial, né? Virtual, melhor dizendo, dentro da nossa cozinha virtual, mexendo um pouquinho com o que a gente já consegue falar e pegando novos vocabulários, né? No Goi, né? Vocabulário, Tango, né? Atarashi Kotoba, palavra nova. Aqui a gente também já estudou esse kanji, a gente sabe que é o kanji de água, né? Mizu, né? Mizu. Então vamos colocar ele aqui no grid para formar um Musubitsuki. O Musubitsuki é essencial. Você tem que saber montar um Musubitsuki, né? Você não deve aprender simplesmente um verbo ou aprender uma lista de verbos, né? Uma lista de palavras. Você deve já aprender o Musubitsuki, que é a estrutura básica e a partir da qual a gente vai montar um monte de coisa em cima dela, né? Então confia em mim e aprenda um Musubitsuki. Musubitsuki, então, nesse caso aqui, de água, né? Mizu-o, vamos pegar um verbo aqui, ó. Mizu-o nomo. Mizu-o nomo. Esse aqui é o Musubitsuki, né? Esse aqui é uma estrutura básica que a gente tem que aprender. Então, se eu tenho no cenário aqui uma água, eu vou chegar e com esse verbo eu posso falar assim, ó, mizu-o nomo, beber água. Mizu-o nomo, só isso, tá? Mizu-o nomo, mizu-o nomimasu. Isso é um Musubitsuki, é uma unidade básica, é uma conexão. Depois você vai fazer o ki no renka. Depois você vai fazer conjugações. Mas primeiro você está memorizando o vocabulário. Você não está querendo conjugar, falar um monte de coisa agora. Você só está pegando, absorvendo o vocabulário novo, tá? Então, esse aqui é Mizu Nomo. Aqui nós já estamos vendo o kanji de Nomo. Olha só, o kanji de Nomo. A gente não estudou esse kanji ainda, né? Não estudou esse kanji ainda, mas não se preocupe. Você está batendo o olho no Nomo aqui e não deve estranhá-lo, né? Não deve estranhá-lo. Imagina que isso aqui é um telhadinho e aqui você pode imaginar que é um cabelinho de uma pessoa, né? Ela está dentro da casa aqui, ó, né? É um cabelinho, o bracinho. Não sei, você pode imaginar uma coisinha assim, né? Uma pessoa, né? E aqui uma bomba d'água, pessoal, ó. Uma bomba d'água antiga. Daquelas que a gente fica fazendo assim, ó, pra sair água. Tipo bomba de poço. Nunca vi uma coisa assim, não? Né? Vou pegar uma aqui, ó. É tipo isso aqui, ó. Olha só, é uma bomba d'água, tá? Nessa alavanca aqui você vai apertando e soltando e vai saindo água, tá? Lembra, por que eu tô mostrando isso pra você? Porque você lembra que no Nihongoren a gente disse que para aprender os kanjis a gente tem que tornar eles familiares? Na verdade nem é só kanji, né? É tudo a gente tem que tornar familiar. Porque tudo pra gente não é familiar, né? Então a gente tem que se familiarizar com aquilo, certo? Então existem diversas estratégias. O vocabulário, pra gente se familiarizar com ele, você vai utilizar o Bamen, por exemplo. O seu primeiro Bamen. Você nasceu e agora já te jogaram dentro da cozinha. O primeiro cômodo que a sua consciência lá agora se despertou, né? Despertou aqui. Ah, eu tô na cozinha. Isso é uma cozinha. Isso é uma Daidokoro, né? Do mesmo jeito, o kanji, você sempre olha o kanji e vai dizer assim, com o que se parece? Esse kanji se parece com uma pessoa apertando uma bomba d'água aqui para sair água para ele tomar, para ele beber. É o kanji de Nomo, né? Nomo, tá? Mas você não precisa saber todos esses detalhes, né? A gente vai estudar isso depois, né? Quando eu por enquanto só mostrei 25 kanjis, mas isso é para todos, tá, gente? Todo kanji a gente vai fazer uma associação desse tipo e você vai conseguir até escrever o kanji. Então olha para esse kanji aqui, ó, do kanji de Nomo, e você vai ver uma pessoa dentro de uma casinha com uma bomba d'água, né? Nomo, nomimasu, né? Beber água. Mizuo nomo. Aqui em cima o grid, né? Mizuo nomo, certo? Bom, mas não aqui eu tô mostrando por enquanto o Bamen, né? Vamos ainda andar mais um pouquinho no Bamen. Você pode pegar o Bamen e fazer o link. Fazer o link, por exemplo. Então vamos lá, a gente já aprendeu, né? Kore wa naifu desu, né? Naifu desu. Soshite, kore wa ringo desu. Soshite mizu, né? Mizu. Kore wa mizu desu, né? Mizu desu.
Soste suika. Suika doku desu ka? Onde é que tá a suika? Aqui. E aqui nós temos o foco, né? Então, assim que a gente trabalha com Bamen na parte básica. Você ainda, vamos supor, não sabe muitos verbos. Você só sabe os substantivos. E você ainda não está bom no caminho horizontal do grid. Você só sabe mais o vertical, né? Então, no vertical a gente sabe montar frases como: kore wa naifu desu. Então, eu ligo aqui, ó, e falo assim, ó, kore wa naifu desu. Pego o tag aqui, kore wa ringo desu. Pego o tag aqui, né? Lá longe, kore wa mizu desu. Peguei lá longe esse aqui, kore wa suika desu. Isto é uma suíca. Kore wa foco desu, né? Isto é um garfo. Se você conseguir completar esse cenário, esse Bamen, então você deu um clear stage ali, né? Você matou o cenário da cozinha, né? Você zerou o cenário da cozinha. Você tem que saber fazer o link aqui com essas palavras básicas inicialmente. Kore wa reizoku desu, né? O rei aqui da geladeira aqui é o reizoku, né? Kore wa teburu desu, isso aqui é a mesa, né? Kore wa nagashi desu, né? Nagashi dai é a pia completa da cozinha. E nagashi é a pia mesmo, né? Tô falando a pia. Nagashi, né? Que mais que a gente tem no nosso cenário? Vamos ver aqui, né? Minasan, kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Kore wa tamago desu. Tamago desu. Soshite, kore wa frypan desu. Frypan, né? Para você fazer um pão frito, um pão assado aqui na frigideira. Frigideira é frypan, né? Frypan. Já fez pão assado na frigideira? Soshite, kore wa nan desu ka? Kore wa nashi desu. Nashi. Soshite e kore wa nabe desu. Kore wa nabe desu. Então você tem que fazer o link falando. Você vai pegar cada coisa, né? Vai pegar nashi aqui, ó, e vai falar kore wa nashi desu. Kore wa isso desu. Essa, né? Isso é isso. Essa cadeira chama-se isso, né? Em japonês. Kore wa tamago desu. Kore wa frypan desu. Kore wa jaguchi desu. Jaguchi, né? A boca do dragão. É a torneira, jaguchi, né? Kore wa jaguchi desu. Kore wa nabe. Nabe. Sabia que os sumokas fazem... os lutadores de sumô, né? Fazem uma panelada de comida que chama chankonabe. Então é uma panelada. A chankonabe. E agora nabe, panela... né? Tá aqui do nosso cenário, a gente já identificou. Né? Soshite, kare wa dare desu ka? Quem é ele? Kare wa dare desu ka? Quem é ele? Kare wa ryōrinin desu. Kare wa ryōrinin. Ele é o ryōrinin. Ele é o cozinheiro. É a pessoa que faz ryōri. Ryōri, né? Ryōri é comida. E ele é o ryōrinin, né? Também o jeito mais comum atualmente de falar é chefe. É o chefe-san, né? O chefe. Ele é o chefe, cozinheiro de comida. Também, né? Também dá para falar assim. Mais comum isso aqui, talvez, né? Mais comum chefe. Ryōrinin é palavra japonesa mesmo e chefe veio de chefe, né? Bom, o que mais que a gente pode colocar aqui? Mizu, eu já botei, né? Mate. Mate. Kore wa mate desu. Vem do inglês também, né? Fósforo. Soshite, teburu, já botei. Gasu konro. Gasu konro é o fogão. É o gasu konro, fogão a gás, tá? Gasu konro. Kabin, vaso de flor. Ka é flor e bin é garrafa, vaso, né? Então, o cabinho da flor, né? Esse aqui é o vaso, né? Kabin. Sore wa kabin desu. I desu, né? Sore wa kabin desu. Soshite, nagashi. Pode chamar de nagashi, apenas nagashi, né? Ou nagashi dai, que é pia da cozinha, né? A pia da dai dokoro. Então é nagashi dai dokoro, nagashi dai, né? Koredei desu, né? Muito bem. E é isso. Olha só, praticamente zerei. Aqui tá teburu, mas tá escrito em katakana, posso deletar. O ri, fogo.
olha aqui, ri, né? Fogo. Lembra que a gente já viu esse kanji, né? Que ele tem aqui, na verdade, são umas madeirinhas e 3 labaredas de fogo, né? Tem um link aqui para o vídeo aqui de aprender os kanjis, né? Apenas pelo que ele parece, né? Então fechamos, certo? Fechamos. Mas o que eu quero mostrar hoje, principalmente, né? Além do bamen, é para quando a gente tem mais de um objeto. Por quê? Tá falando aqui, na hora de fazer os nossos musubitsuki, lembra do musubitsuki que eu falei, que é uma estrutura básica, é uma ligação entre um substantivo e um verbo? Pois então, a gente vai utilizar situações em que nossa frase tem mais de um objeto. Por exemplo, a gente montou o musubitsuki mizu o yomu, mizu o nomu, né? Mizu o nomu. Então tem mizu aqui e nomu. I desu, né? Mizu o nomu. Demo, mizu dake janakute, boku tachi mo juice toka, coffee toka, né? Nomeru, né? Então a gente pode tomar juice, orange juice, né? Kore wa juice desu, né? Isso aqui é um juice. Kore wa coffee desu. Kore wa coffee desu. Soshite kore wa mizu desu. Isso aqui é uma mizu. Então, como é que eu falaria, por exemplo, eu tomei suco e café, por exemplo? Nesses casos, quando tem mais de um objeto, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Nossas caixinhas, é praticamente como se nossas caixinhas, elas sofressem uma multiplicação. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó, desagrupar, beleza. Então, é como se fizesse isso aqui, olha, presta atenção que isso aqui é bem interessante, ó. Você vai poder fazer isso aqui, ó. É como se tivesse mais de um objeto, né? Porque eu vou ter o quê? Eu vou ter o juice aqui, né? Vou ter o juice. Ó, vou colocar o juice aqui. E vou ter o corri, né? Mas aí como é que fica para falar? Eu vou falar assim, ó, juice o corri o nomimashita, nomo? Não dá, né? Aqui vai existir então uma partícula, que é a partícula to, certo? A partícula to. Vou colocar aqui a partícula to. Ó. Já vou escrever em hiragana porque a gente já até estudou os hiraganas disso aqui, né? Você já deve estar sabendo, se não, dê uma olhada no vídeo, olha. Essa partícula to, pessoal. E de novo, parece com o que a partícula to? Parece com o touro, né? Aqui você vê o chifre do touro, ó. A cara do touro aqui, bravo, ó. O touro tá bravo, só a cabeça dele, né? Só a cabeça dele. Então, esse é o hiragana to de touro, certo? Partícula to, nesse caso aqui, significa só i em português, né? Então, significa i. Então, para falar que eu tomei, né? Eu tomei juice e corri, eu vou falar juice to corri o nomimashita. Juice to corri o nomimashita, né? Juice to corri o nomimashita. Pronto, já vou colocar aqui o nomimashita ou nonda, né? Mas vai ficar aqui, ó, o verbo aqui, ó. Certo? Então, aqui nós temos uma enumeração de objetos. Tem mais de um objeto, certo? Tem mais de um objeto. Poderia ser mais? Poderia sim. Poderia ser 3, por exemplo. Vamos colocar 3 aqui, ó. Então, eu bebi água também. Aí joga o último, fica com o carimbo o. E esse aqui do meio, vamos ver aqui, né? Esse aqui do meio recebe também um carimbo to, porque é suco e água e café, bebi, né? Bebi, certo? Então esse é o i, e ele é exatamente isso que eu bebi. Eu bebi essas 3 coisas e nada mais, certo? Então a partícula to, nesse caso, é para enumerar objetos específicos. Por exemplo, eu poderia falar que eu comi maçã e suíca. Ringo to suíca, né? Seria do mesmo jeito. O que eu iria fazer? Eu iria colocar, né, maso, né?
Aringo, né? Ringo to suika, né? Suika o. Aqui seria só esses dois, né? Ó. E o verbo tabemas. O verbo tabemas. Cadê o verbo tabemas aqui? Ó. Taberu. Taberu vem pra cá, ó. E aqui não é esse, então. Pronto. Aqui, gente, ó. Se vocês já viram que aqui é um homenzinho debaixo da casinha, você vai entender que tabemas é o mesmo hominho debaixo da mesma casinha, só que ele tá segurando um hashi. Olha só. É ou não é? Ele não tá segurando o hashi porque ele tá comendo, tá? O outro tinha uma bomba d'água, né? O do Nomu. Esse aqui tem um hashi. Tá na mãozinha dele ali embaixo, ó. Né? Usa a sua imaginação que você vai ver isso aqui e não vai esquecer nunca mais. Esse aqui, então, é o taberu. Né? E taberu no passado, né? Vai virar tabetá. Né? Tabetá, tabemasta, tanto faz aqui. Então tá. Então como é que eu comi maçã e suíca, né? Ringo to suíca o tabetá. Kino, ontem, watashi wa ringo to suíca o tabetá. Né? Kino, watashi wa ringo to suíca o tabemashita. Né? Falaria desse jeito, certo? Então aqui o to acontece quando a gente multiplica as caixinhas do objeto, certo? Vamos voltar a suíca para lá, ringo para lá. Agora também tem uma outra situação, certo? Vamos supor que eu comi trocentas coisas, eu bebi muitas coisas. Eu não vou ficar dizendo to. Não vou ficar fazendo isso, certo? Então eu posso utilizar uma outra partícula, tá? Vamos supor que eu bebi várias coisas, né? Eu bebi suco, café, leite, foi uma bagunça total, né? Mas aí eu vou dizer assim, ó. Eu vou dizer só assim, ó. Eu bebi suco, água, entre outras coisas, né? Então eu vou utilizar a outra partícula, que é a partícula ia, certo? Ia, essa aqui é a partícula ia. Olha, aí você vai de novo a mesma coisa, né? Se você não conhece esse hiragana, lembra, dá uma olhadinha no outro vídeo, tá, gente? É interessante se você ainda tá tendo dificuldade. Isso aqui é um karateka, tá? Aqui é esse A, ó. Isso aqui você pode ver aqui assim, ó. É a manga do karateka. Aqui a mão dele, ó. E aqui é o movimento. O movimento, uma seta aqui, ó. Dizendo que ele fez assim com a mão, assim, ó. Ia, né? Para quebrar uma madeira, certo? Então, esse é o ia do golpe de karatê, certo? É o ia. Então, a partícula ia é para você enumerar coisas sem ser específico. Então, eu boto um ia aqui e boto um o aqui e fechou para mim, né? Kino, ontem, kino, watashi wa, né? Jusu ya mizu o nomimashita, né? Jusu ya mizu o nomimashita. Eu tomei água, jusu, entre outras coisas, certo? Beleza? Então temos no caso de multiplicação de objeto aqui, né? Temos ya e to para descrever isso, certo? Geralmente também essa partícula ya ela vem com o amiguinho dela aqui, ó, que é o nadô, certo? Esse nadô vai significar praticamente, ele vai significar etc. Então eu tiro o aqui, ó, e posso botar um nadô aqui, certo? Um nadô. Então a frase agora ficou, né? Ontem eu bebi suco, água, etc. Nadô. Nadô também é uma partícula, tá? Então fica Kino watashi wa orange juice ya mizu nado nomimashita, né? Juice ya mizu nado nomimashita. E desu ka? Então aqui nós contemplamos já um objeto apenas, mais de um especificado, mais de um não especificado no total, certo?
E aí isso já abrange o leque de capacidade descritiva que a gente vai ter. Lembra que vou aproveitar ainda e vou te mostrar aqui no grid, né, alguns Musubitsuki que a gente pode fazer, né? Alguns Musubitsuki, Nomo aqui. Então eu posso falar Mizuo, né, botar Mizu de volta, né? Então eu posso falar Mizuo Nomo. Então esse é um segundo estágio do cenário que depois de identificar os substantivos, eu já vou fazendo os Musubitsuki. Então parte para uma parte um pouquinho mais avançada. Você não faz o link de palavras de substantivos. Você monta Musubitsuki dentro do Bamen, né? Então posso falar, por exemplo, Mizuo Nomo, né? Ringo Arau. Não. Sarau aral. Posso falar lavar, em vez de lavar a maçã, eu vou lavar o prato, né? Esse aqui é o aral, é o verbo lavar. Inclusive ele tem 3 gotinhas aqui, ó. Isso aqui representa, é um radical de água. Se você vê um kanji com esses 3 aqui, tem alguma relação com água, né? Então o aral fica aqui. Então isso aqui é sara, né? Sara é prato, sarau aral. Sarau aral. Depois eu tenho, por exemplo, Ringo no kawao muku. Ringo no kawao muku, né? Descascar, né? Tirar a casca da maçã. Muku é descascar, né? Tem o verbo kirimasu. Taberu tá aqui no passado, era para estar no presente. Ó, eu vou mudar aqui, ó, taberu. Então eu posso falar suika o taberu. Já ligo aqui, né? Mizuo daço. Mizuo daço. Então esse é o verbo daço aqui de despachar, liberar, né? Então a gente não fala abrir a torneira, a gente fala libera a água aí, solta a água aí, filho. Solta a água. Então é Mizuo daço. Mizuo daço te kudasai. Liga a água aí, né? Solta a água. Mizuo daço. E Mizuo tomeiro, né? Esses dois ficam aqui, certo? Aqui a gente está começando a montar os nossos Musubitsuki básico. Por enquanto ainda são esses. A gente, dentro do nosso cenário, a gente é um bebê ali dentro desse mundo, né? E estamos aprendendo um vocabulário baseado no contexto, certo? Então, por hoje é isso. Para não ficar muita coisa, vamos dar uma olhada nisso aqui. Lembre que no site já tem isso aqui para você dar download e para você também ir fazendo de cabeça, certo? Eu procuro sempre dar as atualizações lá. E qualquer dúvida, pessoal, né, comentário, faça aí, deixe seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. E assim a gente vai trocando ideia e vai melhorando cada vez mais. Né? Então, até o próximo vídeo, né? Já amanhã mesmo já vai ter mais um vídeo, tá bom? Então, um abração e matashita. Já né?